Olá pessoal, meu nome é Bianca Oliveira, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e dietas vegetarianas. Hoje nós vamos falar sobre o uso da proteína em dietas vegetarianas, como que a gente consegue alcançar as recomendações. Vou mostrar para vocês pratos, sugestões de como que a gente consegue montar pratos que fiquem adequados em proteínas, tá? E mostrar qual que é a recomendação, se você pratica atividade física ou se não pratica atividade física, bem como os alimentos que a gente pode estar utilizando como fonte sem uso de proteína de origem animal. E ainda é um mito muito grande, né, quando se fala proteína em relação a dietas vegetarianas. Então, hoje nessa aula vocês vão desmistificar todas essas questões aí em relação ao que é falado a respeito da proteína. Para a gente introduzir as funções da proteína, elas são inúmeras no nosso corpo. A principal função é a função plástica de construção tecidual, ou seja, não só para quem quer ganhar massa muscular, fazer músculo, mas para todos os seus tecidos. Suas células de defesa são proteínas, suas enzimas digestivas são proteínas, suas células vermelhas, suas hemácias são proteínas, sua pele, seu cabelo, tudo é proteína. Então, a função de construção dela é extremamente importante. Então, aqui, enzimas, hormônios, anticorpos, né? Como último lá, fornecimento de energia com asteriscozinho, porque se você comer proteína demais, é excesso calórico. E todo excesso calórico vira energia. Então, seja de proteína, carboidrato ou gordura, excesso calórico vai ser convertido aí para a produção de ATP ou armazenado na forma de ácido graxo ou glicogênio se não tiver ali, se tiver disponibilidade para entrar no fígado ou no músculo. Então, excesso calórico é excesso calórico, tá? E aí, falando nessa questão de excesso calórico, é bem importante destacar que não é quanto mais proteínas eu comer, mais músculos eu vou ganhar. Não, porque se fosse assim, a gente ganhava massa magra sem treinar, né? Era só sentar e comer proteína e daqui a pouco todo mundo virou o Hulk. Não é assim que funciona. Teu corpo tem uma quantidade máxima que ele consegue construir com aquela proteína ali. E muitas pessoas cometem um erro muito grande, que é comer muita proteína numa só refeição e não fracionam essa proteína ao longo do dia. Os estudos já são claros que o fracionamento da proteína ele é tão importante quanto ou até mais importante do que o volume total consumido. Se você consome um montão de proteína em 2 refeições ao dia, o resultado da síntese proteica não vai ser tão eficiente quanto no fracionamento dela, tá? Quando você come muita proteína de uma vez só, absorver, você absorve tudo. Ninguém tá falando que você não absorve. Você absorve. Só que você não vai utilizar toda aquela proteína, uma refeição com 70, 80 gramas de proteína de uma vez só. Aí eu não tô falando de 70 gramas de carne, de 70 gramas de grão de bico. Tô falando de 70 gramas de proteína calculada, tá? Que aí isso é o nutricionista que faz. Seu corpo talvez não use tudo aquilo ali, é um volume muito grande. Então, uma parte que ele esteja precisando naquele momento que você ingeriu, ele vai usar para construção tecidual, seja de massa magra, seja para fazer enzimas, células e tudo mais, ele vai utilizar. E o que tiver sobrando pode seguir várias vias bioquímicas. Sobrou proteína aqui, não estou precisando fazer nada agora neste momento. O que ele vai fazer? Ou vai transformar em ATP, vai quebrar lá os carboninhos e oxidar aqueles carboninhos para fazer energia, ou vai fazer gliconeogênese, que é a produção de glicogênio, é a forma como você guarda a glicose dentro do músculo. Né? Não precisa se focar em nomes complexos, o meu objetivo aqui é tornar essa aula mais prática para o pessoal que não é da área da saúde, para todo mundo entender. Então, você vai guardar glicose dentro do seu músculo, ou então você vai fazer gordura com esse excesso de proteína. Então, comer muita proteína de uma vez só não é a melhor forma, tá? O seu corpo vai usar para outras vias. Os aminoácidos são as bolinhas que compõem a proteína e a gente tem 20 aminoácidos. Alguns desses aminoácidos o seu corpo produz e outros o seu corpo não produz. Os aminoácidos que o seu corpo não produz a gente chama de essenciais ou indispensáveis, que você tem que ingerir aí todos os dias direitinho. Desses aminoácidos essenciais, os que o nosso corpo não produz, no reino vegetal, a gente tem uma quantidade um pouquinho menor em alguns alimentos. Não é zero. Não é certo você virar e falar assim: não, no grupo dos cereais não tem lisina. No grupo das leguminosas não tem metionina. Não é isso. Tá errado falar isso. Porque não é zero o número. Quando você pega a tabela de alimentos, você vê que não é zero. É uma concentração um pouco menor do que comparado aos outros alimentos, tá bem? Por ter essa concentração um pouco menor de metionina no grupo das leguminosas e lisina no grupo dos cereais, a gente recomenda que se consuma um volume maior de leguminosa para você ter uma segurança ali em relação à lisina, tá?
E aí, quando você combina também o cereal com a leguminosa, você completa esses aminoácidos que estão em uma concentração menor. O que o arroz tem um pouco menos, o feijão tem um pouco mais. O que o feijão tem um pouco menos, o arroz tem um pouco mais. Então, eles vão se complementar, tá? Então, é muito importante que a sua alimentação como um todo seja diversificada. Você varia os grupos de alimentos ao longo do dia para você poder ter ali o perfil certinho dos aminoácidos, tá? Então, assim, lembrando que você pode combinar cereal com leguminosa, mas pode ser qualquer outro tipo de cereal. Aqui tem várias sugestões. Pode ser quinoa, amaranto, são pseudo-cereais, mas isso a gente não vai entrar em detalhes nisso. Você pode usar aveia, você pode usar sorgo, trigo, cevada, centeio, milho, outros cereais. Você também pode usar outras leguminosas, feijão de todos os tipos e cores, grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Não vou entrar no mérito da soja, mas soja não faz mal à saúde, tá bom? Pode comer soja. Leia um livro do Dr. Lucas Caseri sobre soja. Pode comer soja. Só evite transgênica. Se você conseguir não transgênica, melhor. Mas não vamos dar foco nisso na aula aqui de hoje. Bom, e aí eu trouxe para vocês uma tabelinha que eu calculei com muito carinho dos aminoácidos essenciais em várias combinações de alimento aqui. A gente falou de cereal com leguminosa, mas não necessariamente você precisa comer cereal com leguminosa. E eu vou mostrar aqui nessa aula como você monta um prato, por exemplo, sem cereal e batendo adequadamente proteínas. Por quê? Existem outros alimentos que também são bem proteicos e riquíssimos em aminoácidos, bem completos em aminoácidos. As sementes. Quem me acompanha sabe que eu falo que o vegetariano tem que virar passarinho, porque semente que o passarinho come é muito boa para nossa saúde. Não só para ajudar nas proteínas, mas também para ajudar em antioxidantes, tem os fitoquímicos presentes ali, vitaminas e minerais, uma quantidade muito bonita, tá? Então aqui eu trouxe para vocês na primeira tabelinha 100 gramas de arroz com 150 gramas de feijão, que é o que mais ou menos as pessoas costumam comer, dá 12 gramas de proteína, 240 calorias. Na segunda combinação, eu tirei o arroz, tá vendo? Eu tirei o grupo do cereal, substituí pelo grupo da semente. Daí eu botei semente de abóbora torradinha aqui, 20 gramas. Não vou botar 100 gramas de semente, 100 gramas a gente não come, né? Semente a gente come em volume menor, cereal a gente come em volume maior. Então, 20 gramas de semente de abóbora com o mesmo feijão. E olha que interessante, 20 gramas de semente de abóbora versus 100 gramas de arroz, num volume muito menor da semente, eu faço uma combinação mais proteica. No do arroz com feijão, eu tenho só 12 de proteína. No da semente de abóbora com feijão, eu tenho 13,7. E o interessante é que esses aminoácidos essenciais, eles ficam num volume muito alto aqui na combinação da semente, porque as sementes, elas são muito ricas nesses aminoácidos essenciais. Eu botei até aqui a comparação de algumas proteínas animais, ó, vou jogar pra cá pra vocês verem, de algumas proteínas animais, o frango, o ovo, numa equivalência de calorias, para não dizer que eu tô sendo tendenciosa, e botei os grãos cozidos, que é a forma que vocês comem, para também não dizer que eu tô sendo tendenciosa. Então, tudo em equivalência calórica aqui, olha como a combinação da semente com a leguminosa, ou seja, semente de abóbora com feijãozinho preto, ultrapassa os aminoácidos essenciais até mais do que as proteínas animais. Vejam na tabelinha. E os BCAAs, leucinas ou leucina e valina, ultrapassa a combinação das proteínas animais aqui. E já no uso do arroz, não. Então, a sementinha de abóbora, ela é extraordinária. Quando eu falo semente de abóbora, eu tô falando daquela pipetinha verde, sabe? Que não tem a casquinha, que você compra ela já pra torrar, ou você pode comer in natura também. Então, gente, aqui você pode também combinar dessa maneira, tá? Semente com leguminosa. E aí vai diversificando. Ou então, no teu almoço, você mantém o arroz com feijão e daí tu come a semente de tarde com mamãozinho, na salada de fruta, ou numa panquequinha, ou faz pasta à base de semente, tipo pasta de girassol. Incluindo sementes ao longo do dia, vai ajudar bastante no cálculo da tua dieta. E agora nós vamos às fontes de proteína no reino vegetal. Esses são os alimentos que vocês vão priorizar para aumentar proteínas na sua alimentação, seja em refeição principal, como almoço e jantar, ou refeições intermediárias. Então, eu trouxe essa tabelinha aqui mais ou menos em ranking dos alimentos que tem mais para o que tem menos. Alguns você consegue consumir num volume maior, como as leguminosas, outros num volume menor, como as castanhas e as sementes. Mas só que a quantidade mais alta de proteínas dela compensa o volume que você consome menor. Então, como primeiro lugar aqui, temos a proteína texturizada de soja. Algumas observações sobre ela. Primeiro, se for consumir, que seja a clara e não a escura, porque a escura é com corante caramelo, não é para comer tinta. Então, a clarinha.
Se puder ser não transgênica, bem melhor. O alimento transgênico ele recebe muito mais agrotóxico. Eu já falei aqui que a soja não faz mal, assistam os vídeos do Dr. Lucas, ele fala mais profundamente sobre isso, ou leiam um livro dele, Dr. Lucas Caseri, o livro se chama Soja mesmo. Não vou me ater a isso, senão a gente vai esticar demais, eu quero ser bem breve o máximo possível nessa aula. Eu já vi muitos profissionais calculando, profissionais de saúde, nutricionista, calculando dieta com a proteína texturizada de soja crua. Gente, você não come ela crua, você come ela hidratada. Quando você hidrata ela, ela puxa a água. Então você tem uma diluição, né, proteica ali para o volume de água que ela absorveu. Então a gente sempre calcula com ela hidratada. Ela fica com aproximadamente 17 gramas de proteína a cada 100 gramas dela após a hidratação, tá bom? Outra fonte muito boa é a levedura nutricional, o Nutritional Yeast. Apesar da gente consumir no volume muito pequeno, então assim, eu não conto com ele para substituir uma fonte proteica no cardápio dos meus pacientes, porque você não consome num volume muito grande. Eu conto com ele para somar a coisinha que tá faltando, tá? E se o paciente quiser agregar, somar, não vejo problema, porque você não consome ela num volume muito grande. Ó, uma colher de sopa de levedura dá umas 5 gramas de levedura, o que vai dar 2,5 de proteína. Legal, tá somando 2,5, é bem interessante. Mas você não consome 100 gramas de levedura nutricional. A semente de abóbora, a mesma coisa, você não consome num volume muito grande. Eu vou mostrar para vocês os pratinhos lá, com a quantidade de semente de abóbora que a gente consome, como ela ajuda. Como esse daqui, 3 gramas a mais aqui, 2 gramas a mais ali, vai somando. Fora que ainda ajuda no perfil de aminoácidos. E vocês viram lá na tabelinha anterior que eu usei 20 gramas de semente de abóbora e ultrapassou na combinação que usasse 100 gramas de arroz. Então, apesar de você não consumir no volume grande, a concentração proteica é tão maior que compensa. Um amendoinzinho torrado ou a pasta de amendoim vai ser mais ou menos umas 24 gramas de proteína a cada 100 gramas. Germe de trigo. O tofu tem o frescal e o defumado. E aí, gente, a quantidade de proteína do tofu vai depender da marca, de como que foi feito, quanto de água tem, quanto de soja tem. Então, algumas marcas têm uma concentração maior, como por exemplo a marca da White Tofu. Elas têm uma concentração proteica bem grande. O frescal deles tem em média umas 10 gramas de proteína a cada 100 gramas, enquanto o defumado tem em torno de 22. Então, é bastante proteína. Tem uns que tem um pouquinho menos. Aqueles frescal bem molinhos, sabe? Eles têm uma concentração já um pouco menor. Então, vai depender da marca. Mas o defumado, ele quase que se aproxima ali a proteína animal. 100 gramas de frango, você vai ter em média 25 gramas de proteína ali. É mais ou menos a mesma coisa. Então, ele tá bem perto, o tofu defumado da White Tofu. As amêndoas a gente tem também proteína semente de girassol, um pouquinho menos que a semente de abóbora, lá 100 gramas da semente de abóbora tem 29, a de girassol 19. Chia também, linhaça a gente tem, aveia, gergelim, castanha de caju, o próprio grão de soja, a cada 100 gramas você tem 17 gramas de proteína. Sorgo, painço, e ali nessa tabelinha eles estão crus, tá? Não tá cozido. Quando for cozido eu vou botar aqui entre parênteses. E todas as leguminosas têm uma concentração proteica muito aproximada. É por isso que eu falo que você pode escolher o que você quiser. Ah, eu gosto de grão de bico. Ok, come grão de bico. Ah, eu gosto de lentilha. Ok, come lentilha. Eu gosto de feijão fradinho. Ok, come feijão fradinho, não tem problema. Desde que você consuma a proteína ali de maneira a leguminosa ali de maneira que some no seu prato, né? Então, 100 graminhas da leguminosa vai dar em média 9 gramas de proteína de qualquer uma delas. E aí eu botei ela crua, tá vendo? Porque aquela embalagem que você pega do mercado, pacotinho do grão de bico, da lentilha, tá se referindo ao grão cru, não ao grão cozido, tá bom? Então é sempre importante, toda vez que for fazer o cálculo da dieta, fazer com alimento cozido. Isso parece bobo, mas é um erro bem cometido, aí, inclusive por profissionais de saúde, infelizmente. Agora eu quero falar da hora pronobis, gente. Vocês estão vendo que ela tá aqui, ó, na minha tabelinha? Hora pronobis fresca, aí eu tô falando da folhinha que você acabou de colher, ou em pó ou seca, tá? Que aí ela em pozinho, vende em cápsula, vende até a hora pronobis em pó, já para compra. O que acontece? Vocês vão ver muitos profissionais de saúde falando na internet. E a gente tem que ter muito cuidado. Escolha um profissional de sua confiança e caminhe com ele, siga o pensamento dele, do que você escolher. Porque assim, cada profissional vai falar uma coisa, tá? Algumas coisas que os profissionais falam vão ser ponto de vista e não vai haver certo e errado. Mas outras coisas vão haver certo e errado. Quando você escuta o profissional falar assim, a Ora Pronobis é uma fonte riquíssima de proteína que vale a carne, isso está errado. Por quê? A maioria dos trabalhos científicos que avaliaram a Ora Pronobis fizeram a avaliação dela em pó.
A gente não tem tabela de alimentos, tipo a TACO, IBGE, ainda a hora Pronobis, para você consultar. Igual a gente consultou aqui, ó, eu fiz a da Unifesp, algumas foi a média dos fabricantes. A gente não tem nas tabelas oficiais de alimento. Todas as informações que a gente tem da hora Pronobis são de análises bromatológicas. Uma universidade foi lá, pegou, um estudante de mestrado, doutorado foi lá, pegou e analisou a composição centesimal dessa hora Pronobis, quanto de carboidrato ela tinha, de proteína, e elaborou um artigo científico. Então a gente pega esses artigos e a gente analisa esses artigos. Só que a grande questão é que para fazer essa análise no laboratório, que é a bromatológica, né, da composição do alimento, em alguns casos eles transformam esse alimento na versão em pozinho, desidratam ele totalmente e transformam em pó. O que foi o caso da maioria dos trabalhos publicados com a Ora Pronobis. Então, o profissional que não sabe interpretar trabalho científico, ele pega um trabalho desse e vê lá, caramba, 100 gramas de Ora Pronobis tem 50 gramas de proteína, tem isso tudo, meu Deus, acho que é carne, que arrasou. E fica assim, surtado. Só que ele não se dá o trabalho de raciocinar lá dentro da metodologia científica, porque na metodologia diz, foi transformado em pó, blá, 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 para após se submeter à avaliação. Ele ou não lê aquilo, ele ignora a metodologia do trabalho, muitos profissionais fazem isso, ou ele não raciocina em cima daquilo. Pense comigo, toda folha é muita água, couve tem muita água, alface tem muita água, as folhas elas estão muito aquosas, né? Então, quando você tira a água, você concentra o alimento. Então, quando a gente vai falar da composição nutricional do alimento, a gente tem que falar dessa composição da maneira que a gente consome ele. Eu não consumo ora pronobis em pó. Se você consome em pó, aí tudo bem. Mas não é a maneira. A maioria das pessoas colhem do seu quintal, fazem suco e tudo mais, refogam ou comem cru na salada. Então, é a folha, ali, a folha fresca. Cada folhinha fresca pesa em média 2 gramas. Dependendo do tamanho da folha, pode pesar até menos. Ou mais, se ela for um pouquinho maior, mais robustinha. 5 folhinhas de Ora Pronobis vão dar de 0,2 a 0,5 gramas de proteína. Então não é uma concentração muito alta. Você teria que comer muitas folhas para conseguir bater a quantidade aqui do feijão. Então, olha só. Se a cada 100 gramas aqui, ó, dela fresca, eu vou ter de 2 a 5 gramas de proteína. E a referência do trabalho que analisou ela de duas formas está aqui no rodapé. Se você é profissional de saúde, quiser verificar, verifique. Mas o objetivo dessa aula é que ela não é para profissional de saúde, ela é para a população geral, tá? Então, eu consultei um trabalho que avaliou justamente ela dessas duas formas. Ela seca, em pó, e ela fresca, da forma que tu consome, né? Que você colhe lá do pé. Cada 100 gramas dela fresca vai ter de 2 a 5 gramas de proteína, que daria quase 50, você teria que comer quase 50 folhas para fazer nem 10 gramas de proteína. Entende? Se cada folha pesa em média 2 gramas, se você comer quase 50 folhas, daria 5 gramas aqui de proteína. 50 folhas daria essas 100 gramas, mais ou menos, se ela tem 2, né? Que é amor de matemática, é isso aí. Se cada folha tem 2 gramas, então seriam 50 folhas para bater 5 gramas. 50 folhas é muita coisa. Então não chega nem 50 folhas, ainda fica com a metade da quantidade de proteína de uma concha grande de caroço de feijão. Então não é uma coisa que é tão rica. Mas eu não estou desmerecendo a Ora ela tem seus outros componentes. Eu acho que ela é muito mais fonte de antioxidantes, fitoquímicos, carotenoides, né, dentre esses fitoquímicos, do que proteína. Agora, quando eles colocam ela em pó ou seca, em pó desidratada, que se retira toda a água da folha, para você fazer 100 gramas dela em pó, vai o quê? 200 folhas? Eu já não sei como é que eles fizeram na análise bromatológica, né? Mas aí em pó, a cada 100 gramas, realmente, ela pode dar de 15 a 30 gramas de proteína. Mas aí ela é em pó, entendeu? Então, gente, muito cuidado quando se fala, ora pronobis é fonte de proteína. A maioria dos profissionais estão se baseando em trabalhos dela em pó. Você não consome ela em pó. A gente está falando da ora pronobis que você colhe no seu quintal ou você compra na feirinha. Então, dessa folhinha ali, ela é bastante água, igual qualquer outra folha, tá bom? Então, tá errada essa informação. A cada 100 gramas dela é fresca, você vai ter uma quantidade menor do que um ovo, por exemplo, se você fosse comparar. Então, não conto com a Ora Pronobis como fonte. Eu conto com as leguminosas, com as sementes, com a aveia. Com isso, sim, eu conto, tá bem? Bom, então aqui a gente já viu. Isso é bem importante que fique claro, porque isso é perigoso. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa, comi proteína. Meu prato tinha arroz, batata e Ora Pronobis refogada.
Na matemática a conta não vai fechar, tá? Então isso é bem importante ficar claro para vocês. Trouxe aqui alguns alimentos mitos. A Ora Pronob está no mito, mas eu coloquei ela aqui no meio porque quando ela é em pó, ela fica proteica, mas ainda não come ela em pó. Esquece isso, né? Continua usando a Pronob. Ninguém falou pra você não usar, né? Eu nem vou entrar no mérito dela ter oxalato. Eu nem vou falar disso hoje. A gente fala isso num outro momento. Então, dos alimentos mitos, tá? Que são os que as pessoas acham que tem muita proteína, tem a Ora Pronobis. E tem os cogumelos. Os cogumelos não são fontes de proteína. A gente vê, infelizmente, profissionais também de saúde falando que são calculando, contando com eles, né? Isso nem calculando, porque quem fala isso não calcula dieta. Entrega um papel aleatório para o paciente. Então, assim, a cada 100 gramas de cogumelo você tem só 2 gramas de proteína. 100 gramas de feijão você tem quase 9. Então, não se equipara. Os vegetais, a gente coloca na dieta vegetariana porque eles são fonte de outros benefícios, igual a gente falou lá na nossa aula de benefícios da dieta vegetariana, mas não como fonte de proteína. Arroz também não é fonte de proteína, igual a gente vê lá, eu posso tirar o cereal do meu prato, substituindo pela semente, e a conta vai bater muito bem, tá? Então, esses alimentos não são fonte de cogumelo não é fonte de proteína, gente. Consultem na tabela de alimentos da Unifed se vocês tiverem curiosidade, que foi a tabela que eu usei para elaborar essa daqui. E aí, em montagem do prato, aqui eu tenho algumas sugestões para vocês. Eu coloquei aqui a parte, uma saladinha crua, uma fruta cítrica, que é a vitamina C para melhorar a absorção do ferro. Metade do seu prato de vegetais, gente, esse é o padrão ouro, independente se você é vegetariano ou não. Metade do seu prato de vegetais. Sendo um quarto do seu prato, no caso, metade desses vegetais que estariam no seu prato, de verdinhos escuros. Porque ali a gente tem mais ferro, tá? Então, os verdinhos escuros são bem importantes. Na outra metade do prato, aqui o arrozinho com feijão, que é o cereal com a leguminosa. Lembrando que o feijão, vocês veem aqui que no desenho que eu coloquei, gente, isso aqui é uma tabelinha que eu fiz bem bobamente, tá? Não sou designer, não. É mais caroço, a proteína tá no caroço. Tem gente que fala, eu comi feijão, mas botou caldo. A proteína tá no carocinho do feijão. E aí, se a gente calcular a proteína desse pratinho aqui, ó, a gente tem 100 gramas de couve refogada, aproximadamente 1,5 grama de proteína, 100 gramas desse mix de legumes ao vapor, 1 grama, você vê que vegetais não são fonte de proteína, arroz também não é, você tem em torno de 1,5 a 2,5, dependendo do tipo do arroz. Agora, em 200 gramas de feijão, que dá 2 conchas daquela grandona, em colher de sopa, daria umas 10 colheres de sopa de caroço de feijão, aproximadamente. Então, é bastante feijão, tá? Esse pratinho vai ficar com 500 gramas aqui. Então, do feijão aí, aqui eu tô falando somente os grãos. Não tô falando que você não pode comer caldo, gente, porque o pessoal é fatalista hoje em dia. Você pode comer o caldo, só que eu não tô contando com ele pra proteína nesse cálculo aqui. Então, pra contar com a parte proteica, eu tô contando com o carocinho. Então, 200 gramas de feijão, que dá umas 10 colheres de sopa do carocinho, ou 2 conchas grandes, que tem 18 gramas de proteína. A cada 100 gramas eu tenho quase 9, então vai dar 18. Se eu somar tudo, o prato fecha 22. Muito interessante. Lembra que eu falei lá naquela tabelinha lá dos aminoácidos que eu posso tirar o grupo do cereal e ainda ficar com mais proteínas? Nesse prato aqui que tem cereal com leguminosa, deu 22 gramas de proteína. Se eu não quiser colocar o cereal, sei lá, eu quero fazer um prato mais low carb, eu tiro o grupo do cereal, aumento a quantidade de leguminosa, veja aqui que eu aumentei, e coloco um pouco de semente. Vamos ver na conta como é que isso fica. Mantive a couve com os legumes, troquei o arroz por 20 gramas de semente de abóbora sem casca e mantive os 200 gramas aqui do feijão somente o grãos. E nisso aqui, no desenhozinho tá até aumentado, eu poderia até aumentar aqui no cálculo, mas eu não coloquei não para vocês verem como que já fica mais proteico, só de eu trocar o cereal pela semente, tá? Então, eu fiz o cálculo aqui mantendo a quantidade do feijão, mantendo tudo igual, só trocando o arroz pela sementinha para vocês verem como é que ela fica com mais proteínas esse pratinho. Aqui, mantendo a mesma quantidade de feijão, de legume e tudo mais, mas tirando o arroz e trocando por 20 gramas de semente de abóbora, tem 26 gramas de proteína. Semente de abóbora tem bastante proteína. É praticamente a quantidade de proteína de um ovo. E 20 gramas de semente de abóbora dá umas 2 colheres de sopa cheia, ou 3 se ela for mais rasinha. Quando a gente está trabalhando com nutrição esportiva, por exemplo, paciente que eu pego que é esportiva, é em gramatura. Não tem como fugir. Dieta para nutrição esportiva é ali, ó. Certinha, entendeu? Reeducação alimentar eu trabalho com colher, concha, porque uma variação de 5 gramas a mais para menos do que a gente colocou ali não faz muita diferença. Mas para atleta faz, então é um pouco diferente. Então aqui, gente, dá 26 gramas de proteína, enquanto o outro dava 22. Ah, mas eu quero botar cereal, leguminosa e semente. Pode botar também. Então aí aqui a gente diminuiria o cereal, né, o arroz. Aí aqui eu mantive os vegetais iguais, coloquei a quantidade do arroz pela metade e coloquei a metade da quantidade da semente, ó.
deu 23 de proteína. Então, você pode montar o prato de diversas formas. E aí, o teu nutricionista vai calcular para você as opções, mas a base é mais ou menos essa aqui. E aqui em gramatura. 50 gramas de arroz dá umas 2 a 3 colheres de sopa mais rasinhas. E o feijão sempre em maior quantidade. Não precisa ser feijão. Pode ser grão de bico, lentilha, ervilha, fava, outras leguminosas. Feijão de qualquer tipo e cor. Fradinho, mulatinho, preto, carioca, azuki, o que você quiser. Todos eles têm uma quantidade de proteína bem aproximada. E as recomendações de proteína, para quem não faz atividade física, em média 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Para quem faz atividade física, a gente tem várias diretrizes, eu não vou entrar nesse foco hoje, mas eu trouxe a da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que recomenda de 1,4 a 2, podendo até ultrapassar 2 gramas de proteína por quilo de peso. E aí vai depender do tipo de treino, o objetivo, o volume muscular que o indivíduo tem. E aí eu trouxe um trabalho mostrando aqui para vocês essa questão da importância da distribuição de proteína. Lembra que eu falei que comer um monte de proteína de uma vez só não é a melhor forma do seu corpo fazer proteínas, né? Construir tecido? Então, aqui esse trabalho ele é muito interessante porque ele deu um suplemento proteico de 3 formas para grupos de pessoas que buscavam hipertrofia, ganho de massa magra. Um grupo ele consumia 10 gramas de proteína a cada 1h30. O outro grupo, 20 gramas de proteína a cada 3 horas. E o outro grupo, 40 gramas de proteína a cada 6 horas. Todo mundo consumiu a mesma quantidade de proteína no dia, a mesma quantidade de proteína. Só que quando você muda a distribuição dessa proteína na dieta, a resposta é totalmente diferente. Olha que resultado legal. O pessoal que consumiu a proteína só 2 vezes ao dia, aquele volume grandão, 40 gramas agora e 40 gramas só daqui a 6 horas, foi o que menos ganhou massa muscular, o que menos teve resultado de síntese proteica, o trabalho avaliou síntese proteica. Então, aqui, o pessoal que consumiu a cada 6 horas, foram as 2 doses, aqui no gráfico em pretinho. Você vê que tá mais baixinho aqui a síntese proteica deles? Mais baixinho. Aqui no cinza é o pessoal que consumiu a cada 3 horas. Uma dose intermediária, não foi 40 gramas, foi 20 gramas a cada 3 horas. Foi o que mais teve síntese proteica. E o grupo que ficou no meio do caminho foi o grupo que consumiu aí a cada 1h30, 10 gramas de proteína. Então você percebe que você fracionar demais também, botar tudo muito pertinho, no caso aqui nesse exemplo do trabalho, a cada 1h30, não foi a melhor coisa. Você espaçar demais é pior do que tudo, e você espaçar em um horário que dê para o seu corpo digerir, absorver, metabolizar muito bem, aí depois tá chegando uma nova concentração ali. Isso é mais interessante, é a maneira com que o seu corpo consegue sintetizar melhor proteína. Então, não é legal ficar também comendo a cada 1h30 proteína, e também não é legal vocês ficar muitas horas sem ingerir proteína. Por isso que para os meus pacientes que buscam hipertrofia, eu monto a dieta fracionando a proteína, colocando minimamente 20 gramas de proteína a cada 3 horas. Eu faço cálculo lá, de acordo com a rotina. Ah, mas eu tô na rua, não tem problema. Se você tá na rua nesse horário aqui, a gente pode usar um suplemento proteico, pode usar isso aqui. E a gente vai montando a dieta. Cada paciente tem uma dieta diferente, de acordo com o horário, hábito, rotina e poder aquisitivo também, isso é importante. Então, a gente já viu isso aqui. Esse outro trabalho aqui, ele avaliou a quantidade de proteína que se utilizava. E eles foram vendo que nessa síntese muscular, aqui nessa síntese proteica, quando eles davam 10 gramas de proteína, a síntese era mais baixa. Quando davam 20 gramas de proteína, aqui ó, tá vendo no gráficozinho que eu botei já em vermelho, a síntese era mais alta. Mas quando eles davam 40, não mudava em nada. Então, eu mostro para vocês que comer um montão de proteína de uma vez só não vai diferir de você comer o volume certo de proteína. Então, aqui, ó, 20 para 40 não houve diferença estatística. A síntese proteica deles foi igual. Então, de 20 para 40 é o dobro. E às vezes você tá jogando dinheiro fora. Eu vejo muita gente que sai do treino 11 horas, toma uma dose de whey protein 11 e almoça meio-dia. Tá jogando proteína fora, porque você comeu proteína em cima de proteína. Tem que pegar. Às vezes a pessoa fica a tarde inteira sem comer proteína. Eu pego aquele whey protein que ela tomava no pós-treino, jogo pra tarde e o pós-treino passa a ser o almoço. Muito se falava antigamente de tempo, a janela de oportunidade, né? Se falava que tinha que ter uma proteína de rápida absorção, de lenta absorção. Isso era falado porque as pessoas tinham uma dieta mal distribuída. Ficava horas sem comer proteína. E quando comia, claro que tinha que ser de rápida absorção. Fez merda, foi um tempão sem comer, né?
Agora, quando você tem uma dieta com fracionamento proteico adequado, isso aí passa a ser irrelevante, essa questão de velocidade, janela de oportunidade, não faz mais diferença. Então, desde que a sua dieta esteja bem fracionada em proteína num volume adequado, no intervalo de tempo adequado. Aí, qualquer horário pode ser seu pré ou pós-treino. Se tiver carboidrato também certinho em todas as suas refeições, dependendo do volume também que você vai consumir, né? Mas para a questão proteica, qualquer horário te serviria de pós-treino, desde que você tivesse proteína a cada 3 horas ali, minimamente umas 20 gramas, pode ser até mais, dependendo do teu volume muscular. Então, esse fracionamento é extremamente importante e doses altas demais não vão fazer a menor diferença para o seu corpo. É bem interessante porque as pessoas têm medo de usar o Veg Protein. Ah, mas eu sou vegano e eu vou usar o Veg Protein, que tem Veg Protein, proteína do arroz, da ervilha, da soja, tem vários tipos de Veg Protein. E as pessoas perguntam, será que vai ser igual a proteína do Whey Protein? Será que também vai dar resultado? Saiu um trabalho recente esse ano, maravilhoso, que avaliou exatamente isso. Então, é o trabalho mais recente que a gente tem aqui de 2022, comparando um blend de proteínas veganas com a proteína do leite. Então, esse blendzinho, ele tinha proteína do trigo, milho e ervilha. Então, tinha o pea e versus whey protein. Um grupo recebeu esse blend vegano, outro grupo recebeu o whey protein. Tudo somava 30 gramas de proteína. Então, era 30 gramas de proteína livre, à base de whey, ou 30 gramas do mix de proteínas vegetais. E eles perceberam aqui, ó, que o resultado foi equivalente usando o whey ou usando a proteína vegetal, aqui em branquinho do leite, em pretinho o blend vegetal. Então, a síntese proteica foi equivalente. Então, é o trabalho mais recente que a gente tem até agora, não sei que data que você está vendo esse vídeo. O segundo trabalho já é mais clássico, antigo, ele compara que a proteína do arroz com a proteína do whey protein, e aí ele distribui essa proteína de algumas formas aqui, e ao final ele avalia que o resultado também é o mesmo, tá? Eu não vou me ater, essa aula não é para profissional de saúde, não quero assustar vocês com dados, mas esse trabalho deu whey protein para um grupo, proteína do arroz para outro grupo, e o resultado foi equivalente ali. Em hipertrofia é legal que esse trabalho avaliou exatamente hipertrofia, alguns não avaliam hipertrofia. Então, para hipertrofia do muscular, ganho de força e tudo mais, redução do percentual de gordura, foi equivalente, você usando whey protein ou usando proteína do arroz. Esse trabalho ele já comparou, legal, que ele tem alto grau de evidência científica também, um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, duplo cego, então é um trabalho bem forte, né? Nível A. A gente tem aqui também de 2015, o mais recente eu já coloquei lá na frente, comparando aqui a proteína da ervilha e do arroz. Na conclusão dele é que foi tudo equivalente. Ó, a espessura do músculo do bíceps foi equivalente e tudo mais. Força muscular também foi tudo equivalente. Então você pode usar whey protein, pode usar veg protein, dependendo do que você quiser, o resultado vai ser igual. Então, pessoal, essas são todas as observações aí de proteína. Aguardo vocês na nossa próxima aula. E quem quiser agendar consultas e tudo mais, pode mandar direct no Instagram que tá aqui, que é bianca.nutricionista. Seja para atendimento online ou para atendimento presencial.